você não ficar de pescoço doendo, girar um pouco a cadeira. Hoje eu não vou ali na frente, porque eu vou tocar violão agora durante a pregação também. Aí não dá, o carro não chega ali. Vira a cadeira assim, quem está nessa fila aí, vamos ficar com o pescoço assim. Bom, ou se quiser ficar assim também, para mim não muda, né? Estou falando mais para de vocês. O Rodrigo falava agora no final, né, de mais, e eu recordava dessa música, que ela tem mais que isso, não é só isso. Mas quando a gente fala assim, Jesus eu quero mais, não é porque ele não se deu, ele se deu por inteiro. É nós que não saboreamos, né, o todo que ele pode nos dar, né? Não é que Jesus ficou devendo alguma coisa para nós, não ficou devendo nada, né? Nós é que não conseguimos captar toda a sua potência, né? Por isso que nós falamos, Senhor, eu quero mais, né? Eu quero absorver mais. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, de novo, pregando, podendo estar partilhando essa palavra. Hoje, o Senhor me inspirava a cantar no meio aqui, eu costumo fazer isso, não? Costumo fazer em encontro, mas no grupo não. Mas hoje vamos trabalhar assim. Fizemos até uma oração mais curta, para a gente rezar mais agora, né? Por acaso alguém não me conhece, eu sou o Sérgio, casado com a Ana Paula, que está lá evangelizando as crianças junto com a Rose. Temos 3 filhos. A Mariana, que já está conosco aqui, hoje teve que ir no médico, chegou atrasado, não pôde vir. Pedro, que estuda em Campinas, e na graça de Deus. O Senhor, nessa noite, vem falar no nosso coração algo que Ele já vem trabalhando, né? Nós estamos vivendo um tempo propício para a gente trabalhar esse assunto de conversão, de mudança de vida, né? É propício, a igreja nos proporciona essa oportunidade. E, em sintonia com a igreja, o Espírito Santo vem e suscita também em nosso meio que nós trabalhássemos também algo nesse sentido. Eu quero convidar você a pegar a Bíblia, lá no Salmo 37. Salmo 37. Só o último versículo. Último versículo do Salmo 37. Nós vamos trabalhar hoje Jesus como nosso Salvador a partir da nossa aflição. Todos nós temos aflições, não temos? Talvez vivemos aflitos, mas pelo menos de vez em quando tem aflição. Alguns vivem na aflição. Hoje nós vamos trabalhar o tema Jesus Salvador a partir da nossa aflição, do nosso dia a dia. E o salmista encerra esse salmo dizendo assim, você vai junto comigo ler. Eu vou ler aqui na minha letra grande. Depressa, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Vamos ler de novo? Depressa, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Esta noite, esse será o tema da nossa pregação. Depressa, vinde a mim, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. E assim como o salmista, depois você pode na sua casa ler todo o salmo, assim como o salmista no final desse salmo ele faz esse clamor a Deus. Eu quero convidar você a olhar para o sacrário, para nós também já nesse início clamarmos a Jesus. Nós não vamos dizer agora só depressa, nós vamos trazer o nome de Jesus primeiro, porque o salmista não conheceu Jesus, mas nós conhecemos. Repita comigo: Jesus, depressa, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Jesus, depressa, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Amém. Nessa noite, Jesus quer fazer conosco algo semelhante. Semelhante eu digo porque nós não estamos mortos, mas algo semelhante ao que Ele fez com Lázaro. Jesus quer nos ressuscitar, porque muitas vezes nós somos mortos-vivos, e nessa noite Jesus quer nos ressuscitar. Amém?
Você quer ser ressuscitado? Sim. Quer mesmo? Então é sinal que você está morto, não está? Se você quer ressuscitar, porque você está morto. Então feche um pouco os seus olhos e com suas palavras vai dizendo isso. Jesus, nessa noite eu quero ser ressuscitado. Vai dizendo com suas palavras. Feche os seus olhos nesse início de pregação. Vai, já clame o poder de Jesus. Esse poder misericordioso, esse poder que faz nova todas as coisas, esse poder que ressuscitou Lázaro e que nesta noite quer ressuscitar a cada um de nós. Senhor, Jesus, depressa, vinde em meu auxílio. Senhor, minha salvação, ressuscita-me, 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 Senhor. Amém, amém, amém. Às vezes, nós não ressuscitamos porque só falta tirar a pedra. Jesus pediu para tirar a pedra, não pediu? Pediu para tirar a pedra? Por quê? Se ressuscitasse Lázaro lá dentro do túmulo, a pedra lá, ninguém, Lázaro não ia sair. Muitas vezes só está faltando tirar a pedra. Muitas vezes nós precisamos tirar essa pedra. Amém? Vamos aprender a música? Sim. Acho que o Fábio já conhece, que eu já cantei uma vez, lá no grupo pequeno dele. Sim. Marta disse a Jesus: meu irmão faleceu. Vamos comigo? Marta disse a Jesus: meu irmão faleceu. De novo? Marta disse a Jesus: o meu irmão faleceu. E Jesus lhe respondeu: eu sou a ressurreição. E Jesus lhe respondeu: eu sou a ressurreição. Vamos lá do começo? Assim, ó. Só que eu vou falar, você repete, tá bom? Mesma coisa que eu cantar, você não canta, mas você canta em seguida. Assim, ó. Marta disse a Jesus: meu irmão faleceu. Você, Marta disse a Jesus: meu irmão faleceu. E Jesus lhe respondeu: eu sou a ressurreição. E Jesus respondeu: eu sou a ressurreição. Vou dar você ficar aqui um pouquinho para a gente cantar. Na hora que a gente for cantar agora para Marta, que Jesus falou: Marta, tira a pedra. Você vai tirando a pedra e você já vai lembrando da sua vida, não é da vida do outro. Que pedra que você precisa tirar, para na hora da nossa oração aqui, Deus suscitar, que você realmente tire essa pedra. Vai pensando, enquanto você canta, você vai pensando, o gesto você vai dizer assim: Marta, tira a pedra, Marta. Tira a pedra, Marta. Você vai tirando a pedra. Jesus não vai tirar a pedra do teu coração hoje. Tá bom? Você vai, eu não tenho como fazer. Eu vou tocar aqui. Você vai fazer e vai lembrando que pedra que eu preciso tirar. Marta disse a Jesus: meu irmão faleceu. Marta disse a Jesus: meu irmão faleceu. E Jesus lhe respondeu: eu sou a ressurreição. Jesus respondeu: eu sou a ressurreição. Marta, tira a pedra, Marta, tira a pedra, Marta, tira a pedra. Eu sou a ressurreição. Marta, tira a pedra, Marta, tira a pedra, Marta, tira a pedra. Eu sou a ressurreição. Amém. Pode sentar. Se a gente vai trabalhando, o que Deus vai trazendo no teu coração. Nós temos, infelizmente, o costume, a prática, o que é isso que eu vou falar? Vamos falar antes de começar aqui. Retirar o carro, placa FIB 1177. Deve estar atrapalhando alguém. FIB 1177. Nós temos um vício. Nós, cristãos,
temos um grande vício. Nós achamos que Deus nos pune, nós achamos que Deus vigia a cada um de nós, que Deus fica lá em cima no céu, com um binóculo especial, olhando para Simone, para ver se ela rezou o terço hoje, olhando para o Milton, para ver se ele tratou bem o funcionário dele, olhando para o Sérgio, para ver se ele não traiu a sua esposa. Nós achamos que Deus fica lá de cima nos vigiando, anotando tudo num caderninho, porque a gente se relaciona com Deus muito como a gente mesmo se relaciona conosco mesmo, e a gente faz muito disso, né? De ficar vigiando o outro, o que o outro está fazendo, né? Nós temos essa realidade. Nós, a minha geração, foi educada assim, mas infelizmente as gerações novas também estão sendo educadas dessa forma. Olha, cuidado com Deus, hein? Deus está olhando. Papai do céu está vendo. Criança pequenininha, papai do céu está vendo. A gente escuta isso direto nas missas, quando você vê a criança, que a criança está fazendo o que é próprio da criança, conversar, chorar e assim por diante. Muitas vezes a gente escuta: olha, fica quietinho, papai do céu não gosta. E a gente vai então assumindo que nós cremos num Deus que nos pune, num Deus que nos vigia, de um Deus que está sempre olhando o nosso erro. Queridos, Deus tudo vê e tudo sabe, é verdade, Ele vê todos os nossos erros. Mas quando Jesus veio trazer à luz a mensagem do Antigo Testamento, que no Antigo Testamento se via um Deus que ele era briguento até, né? Ele era de certa forma vingativo. Jesus veio atualizar. Jesus não veio simplesmente falar: ó, tudo que foi falado aqui para trás não vale mais. Não, mas ele veio trazer a luz. Ele veio mostrar para nós que esse Deus que tudo sabe, que tudo vê, Ele está lá em cima olhando por nós como aquele Pai misericordioso, aguardando ansiosamente para nós voltarmos para Ele nos abraçar. Fica imaginando Deus lá no céu, como aquele Pai misericordioso que era no alpendre, e a hora que Ele percebeu o Filho de longe, será que Ele percebeu pelo cheiro, pela imagem? Não sei. Mas quando Ele percebeu aquele Filho de longe, só a intenção ainda de voltar para o Pai, Ele desceu do alpendre correndo. Eu imagino Deus dessa mesma forma conosco, vendo que nós pecamos, vendo que nós caímos, mas quando Ele vê que nós damos o primeiro passo para voltar, Ele desce ao nosso encontro e Ele vem nos abraçar. Ele vem nos abraçar. É certo que muitas vezes nós temos nos acostumado. Nós, tudo que eu falo nós, porque eu estou no meio, né? Nós temos nos acostumado a pecar. Faz parte do nosso dia a dia, sim ou não? Todos nós pecamos. Isso não pode servir para nós de desculpa. Ah, todo mundo peca, eu também peco. Não, todo mundo peca, eu peco também, mas eu vou lutar para não pecar. Mas a gente se acostuma com isso. E muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós cometemos nossos erros e passa despercebido. E nós nem percebemos. E para muitas pessoas isso não quer dizer nada. Ou vocês acham que esse monte de político safado tem problema para dormir? Eles não têm problema para dormir, porque para eles não estão fazendo nada de errado. É de errado para nós. E nós, né, eu de vez em quando tenho conta para pagar e está difícil de arrumar dinheiro, eu perco o sono. Eles perdem o sono? Não, eles não estão nem aí. Mas quando nós, que somos resgatados por Jesus, conscientes disso, que somos resgatados, porque todos somos, isso muitas vezes
sentimentos que podem nos derrubar. Sentimentos de que nós não somos nada. E é certo, nós não somos nada sem Jesus. Nós até cantamos, né? Eu não sou ninguém sem tua graça e assim por diante. Mas o não ser nada sem Deus é uma coisa. Agora o sentimento de não ser nada por nada é outra coisa. Isso não é bom. Se reconhecer insignificante diante de Deus é o óbvio de um cristão. Mas se reconhecer um nada simplesmente por ser um nada, simplesmente por ser um pecador, e deixar-se derrotar por essa sensação, isso não é bom, isso não é de Deus. Muitas vezes, a palavra diz, nós somos como que um vermezinho. Muitas vezes nós nos sentimos como um verme, como um nada. Tem gente que se imagina como um verdadeiro esterco. Isso causa em nós, muitas vezes, aflição. Aflições diversas, desânimos, espírito de derrotismo, pessoas derrotadas, pessoas que você olha na face, tudo para ela não está bom. Você conhece alguém assim? Conhece, né? Talvez aqui no nosso meio tenha pessoas que sejam assim ou que estão assim. Porque existe também, né? O ser e o estar. Às vezes nós estamos assim. Talvez pudéssemos chamar de pessoas deprimidas, mas eu não quero entrar nesse assunto, porque é assunto médico, né? Não é o que a gente vai trabalhar aqui. Mas nessa noite, nesse momento, eu quero partilhar com vocês. Vocês vão até achar engraçado, mas vamos lá. Quero partilhar com vocês sobre a aflição, mas primeiro sobre o esterco. Muitas vezes nós nos sentimos como um esterco. A hora que nós paramos, refletimos e pensamos, caímos em si, percebemos as burradas que nós fazemos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso erro, nós nos sentimos como um verdadeiro esterco. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente pensa em esterco, logo vem na nossa cabeça cocô de algum animal, não é isso? Mas esterco não é só isso. Tem esterco vegetal também. Mas vamos levar em conta que seja só o cocô do animal. Ainda que nós fôssemos um esterco, um excremento de animal, ainda assim nós seríamos úteis. Isso que precisa cair no teu coração, no meu coração nessa noite. Por mais que você tenha sua aflição, por mais que você se reconheça como um nada, que nós verdadeiramente diante de Deus somos um nada, por mais que nós sejamos como que um esterco, algo que nós jogamos fora, porque não nos serve mais, ainda assim nós temos valor. Eu morava em cidade pequena quando eu era pequeno. A cidade maior que eu morei antes de Ribeirão foi Bauru. Mas eu morei em Presidente Epitácio, em Mirante de Paranapanema, em Flor da Paulista, são tudo cidades pequenas. E quando nós morávamos em Mirante de Paranapanema, era zona rural quase, então tinha cavalo andando na cidade direto. E minha mãe pedia, mandava, agora não lembro, mas mandava, né? Porque mãe manda, né? Mandava que a gente fosse lá pegar o esterco dos cavalos no meio da rua. Para quê? Para depois ir lá colocar no jardim. E a gente não só pegava, fala a gente porque era minha irmã, não lembro se era minha irmã ou não, mas creio que sim, apesar de ela ser menor. Nós íamos lá, saía na rua com uma lata, pegava o esterco, levava para casa, aí você tinha que mexer no esterco para ele poder dissolver, para você jogar ali. A mão ficava com aquele cheirinho especial. Não sei se você já pôs a mão em esterco de cavalo e vaca alguma vez, né? Cheirinho especial, cheirinho de esterco. Mas as plantas cresciam com vigor. O esterco não é algo inútil. Se você se sente um esterco,
Não fica assim, eu sou o pior dos piores, dos piores, dos piores. Não. Nessa noite o Senhor quer trazer ao nosso coração que nós somos importantes. Por mais que eu seja um pecador, por mais que eu não dê tantos frutos como outros dão, e aí a gente fica fazendo comparação, e como é boa a comparação quando nós nos comparamos e queremos seguir os passos. Mas como é ruim a comparação quando eu comparo e falo assim, nossa, como ele é bom e eu não sou nada. Essa comparação não serve para nós, não pode servir. Essa comparação muitas vezes vai nos levar ao pecado da inveja. Nossa, o tanto que aquela pessoa faz, eu queria fazer daquele jeito, mas com aquela inveja. Isso não. Mas o Senhor quer nessa noite sarar, curar o nosso coração para que nós saibamos que nós somos importantes, mesmo que sejamos esterco. Esses dias eu vi que esterco serve até de alimento, sabia? Tem animal que come esterco. Eu vi elefante comendo esterco de elefante. Outro dia eu vi. Você sabia que tem um besouro que pega o esterco e coloca lá seu filhinho para nascer dentro do esterco? Esterco não é só nhaca, não. Também tem vida. Se você se sente um nada, um esterco, saiba, caia no seu coração hoje. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu não sou um nada, um nada, um nada. Que Deus possa, nesse momento, retirar de nós todo o espírito de que eu sou um coitado. Você conhece pessoa que se acha um coitadinho? Conhece? Sim ou não? Não é você não, né? Pelo amor de Deus, mas em nome de Jesus, nessa noite, nós também vamos rezar e pedir para cair por terra todo espírito de que eu sou um coitado. Eu sou um coitado. Amém? Feche um pouco seus olhos. Vamos deixar. Nós vamos rezar mais um pouco agora. Vamos deixar a música falar o nosso coração. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Coloca a mão no seu coração. Não canta não, ainda não. Vai deixando a canção falando no teu coração. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Vai lembrando das suas qualidades agora, meu irmão. Lembra das suas qualidades. Lembra daquilo que Deus te capacitou, aquilo que você faz de bom.
Pode ser físico, pode ser material, pode ser espiritual, não importa. Nós não somos apenas carne, nós não somos apenas espírito. Lembra o que você fez de bom, o que você tem de bom. Quais são suas qualidades? Você é um bom pai, você é uma boa mãe, você é um bom esposo, uma boa esposa, você é um filho educado, um filho que honra os seus pais, você é honesto, você é um trabalhador, você é uma pessoa de fé. Vai valorizando, vai pensando naquilo que você é, vai deixando Deus te mostrar e você vê quanta coisa boa você tem, que às vezes você não pensou, você não pensava de você mesmo. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Ainda com a mão no seu coração, vai dizendo: eu sou bom. Aos olhos de Deus eu sou bom. Diga isso: eu sou bom. Aos olhos de Deus eu sou bom. Eu tenho valor aos olhos de Deus. Ainda na minha insignificância, ainda na minha miséria, ainda no meu nada, ainda na minha pobreza, eu tenho valor. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Mata no seu peito agora, mata no seu peito. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu tenho valor, eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Senhor, nós te clamamos nessa noite, que caia por terra na vida de cada irmão que aqui está, na vida daqueles que hoje não puderam vir, na vida, Senhor, dos nossos familiares e amigos, que caia por terra todo espírito de derrotismo, Senhor, todo espírito de eu sou um coitado, eu não sou nada, eu sou um Zé Ninguém, que caia por terra, Senhor, porque o teu sangue nos resgatou, porque o teu sangue, Senhor, nos libertou do pecado, nos tirou, Senhor, nas amarras, nos tirou, Senhor, nas garras do inimigo, e nós podemos dizer que temos muito valor, Senhor. Nós temos o valor do teu sangue, Jesus. Nós somos preciosos aos teus olhos. Amém, Senhor, aleluia. Amém, Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor, o Espírito Santo se move em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque se o mundo não me valoriza, se eu não me valorizo, o Senhor me valoriza. Amém, 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 aleluia. Amém, aleluia. E nós temos, meus irmãos, diante
dessa nossa sensação de nada, diante dessa nossa aflição, nós sempre temos duas coisas a fazer. Só duas. A certa e a errada. Não tem o mais ou menos. Não é igual quando a gente dava aula, dava prova e dava uma pergunta mais ou menos certa. Não existe. É como matemática, vamos dizer assim. Não tem mais ou menos certo. Porque uma conta mais ou menos certa derruba a igreja. Né? Não tem. Existem dois caminhos. O certo e o errado. E isso é apresentado na nossa vida durante toda a nossa vida. O caminho do certo e o caminho do errado. Esses dias, esse final de semana, eu estava em Bauru e fazendo minhas leituras lá que eu sempre faço, achei eu costumo deixar para finalizar a pregação sempre na terça-feira. Mas como eu ia para Bauru, eu trabalho lá, aniversário e tal, eu preparei tudo sexta, mas aí no fim de semana Deus me apresentou mais coisas, ontem cedo mais coisas de novo, louvado seja Deus. E lá em Bauru, lendo uns escritos do Frei Raniero Cantalamessa, aquele que de vez em quando eu escrevo lá no Zap, ele dizendo que um dia um aluninho falou para a catequista assim: Judas escolheu a árvore errada. E a catequista ficou meio sem entender, tipo assim, por quê? Ele foi se enforcar naquela árvore. Será que aquela árvore era errada? Tinha que enforcar em outra árvore? Ela não falou, né? Isso eu estou deduzindo, porque ela perguntou para o catequizante: por quê que Judas escolheu a árvore errada? E o aluninho, a criança, na sua ingenuidade, mas também na sabedoria que é própria de criança, disse assim: porque Judas escolheu a árvore para se enforcar, e Pedro escolheu a árvore do colo de Jesus. Os dois tiveram praticamente a mesma ação, os dois traíram Jesus, mas os dois tiveram remorso, mas um acreditou na misericórdia de Deus, foi Pedro, que foi correr para o colo de Jesus, o outro não, o outro foi correr para a árvore se enforcar. Ele escolheu a árvore errada. E quando eu lia isso, aí já me vinha outras reflexões, eu me lembrava, Adão e Eva tinham tantas árvores para escolher, e foram escolher a árvore errada também. Não foi? Quantas árvores devia ter naquele lugar? Podemos dizer, todas. Né? Todas as árvores estavam lá. Mas eles foram escolher exatamente a árvore que eles deviam escolher. Aí me veio também outra coisa na lembrança: os dois ladrões crucificados ao lado de Jesus, eles tinham também duas chances, a certa e a errada. A errada era escolher a sua cruz, a certa era escolher a cruz de Jesus. E nós sabemos que aquele que escolheu a cruz de Jesus já está no paraíso, porque Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, não é isso? Nós, infelizmente, muitas vezes fazemos a escolha errada. Mas, como aquele pai que eu falei agora há pouco, misericordioso, que Jesus contava, como aquele pai fez, Deus faz conosco. Nós erramos? Claro que erramos. Nós pecamos? Claro que pecamos. Nós somos miseráveis? Claro que somos. Mas Deus está sempre disposto a nos ressuscitar, como Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus está sempre pronto a nos dar uma nova chance. Enquanto estivermos vivos, ainda temos chance. Mas nós não podemos também empurrar com a barriga. Nem que você tenha uma barriga grande igual a minha. Porque pode ser igual um passarinho. Está ali, vem um carro, passa em cima, acabou. Acontece com todo mundo, ninguém vai escapar. Uns vão demorar, outros vão ser instantâneos, né? Mas Deus quer nos ressuscitar. E o Senhor mostrava para nós na semana passada que muitas vezes nós carregamos, e nós carregamos mesmo,
Até se fala muito em pecado de estimação, né? Mas nós carregamos nas nossas próprias mãos como que pedras, como que pesos. E o Senhor dá uma imagem para nós, de nós largando essas pedras, largando esses pesos, para que a gente pudesse aproveitar de toda a graça do Senhor, de toda a graça do Senhor. Sabe, tem aquela passagem que Jesus fala assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, vós todos que estáis aflitos, sobre o vosso fardo, e eu vos aliviarei. Lembra dessa passagem? Vocês sabem o que é fardo? Fardo não é simplesmente peso, porque peso todos nós precisamos carregar, porque a cruz é um peso, e todos nós temos. Fardo é um peso extra. Isso aqui que a gente pôs aqui, agora aqui, ó, é o peso extra. Jesus fala assim: tudo que não é teu, tudo que não te pertence, tudo que você tem assumido para você que não é teu, tudo que as pessoas têm tentado colocar sobre as tuas costas que não é seu, traz para mim, coloca para mim, que eu vou aliviar esse peso, e muitas vezes nós temos carregado esse peso, e o Senhor dizia para nós que essas pedras iam caindo. Feche seus olhos um instante, mais um instante, vamos rezar mais um pouco. Vai se recordando de algumas pedras que você tem carregado, alguns pecados que você tem trazido na tua mão. É hora de você lançar fora, deixar cair por terra. Talvez você não consiga sozinho. Senhor, venha em meu auxílio. Me ajude, Senhor, primeiro a me lembrar de que pedra que eu preciso abrir mão. Que pecado, Senhor, que eu preciso abrir mão. E me ajude, Senhor, a abrir a minha mão. Eu quero convidar você, simbolicamente, de olhos fechados, como que fechar a sua mão, como se você carregasse pedras. Como se você carregasse pedras. E nós vamos cantar mais um pouco, rezar mais um pouco. E se Deus trazer ao teu coração, de você ir abrindo e deixando cair, e a libertação vai acontecer. Se você cansado está, não demore, venha a mim. Sou Jesus, o seu Senhor. Eu tenho muito amor para lhe dar. Sem mim você não pode fazer nada. Sem mim a vida perde o seu valor. Sem mim o coração vazio reclama. Sem mim não existe amor. Eu quero, Senhor, me despojar. Você vai falando com suas palavras, vai entregando ao Senhor esses teus pecados, essas tuas pedras, a pedir libertação.
vai transformar em pérolas preciosas, num grande tesouro, num grande tesouro. E conforme você for sentindo que você vai deixando essas pedras cair, vai abrindo as suas mãos, nesse sentido de deixar as pedras cair, de deixar o pecado cair. Sem mim, você não pode fazer nada. Sem mim, a vida perde seu valor. Sem mim, o coração vazio reclama. Sem mim, não existe amor. O Senhor quer, com o seu Espírito, pode ficar de olhos fechados. O Senhor quer, com o seu Espírito, vir sobre cada um de nós, como nos tocar no pilão.